Muito boa noite a todos. Muito bem, como já está aí na tela, hoje a gente continua o estudo das obras do André Luiz, do Nosso Lar, e já estamos aí nos aproximando do final, no capítulo 46, hoje falando sobre sacrifício de mulher. Semana passada a Neia esteve aqui conosco, o tema que ela desenvolveu foi no campo da música, onde ela mostrou pra gente que no plano espiritual também tem entretenimento, também tem, não é só trabalho, além da música, existe também as relações entre os espíritos, existe namoro, existe casamento, e foi uma apresentação excepcional. Quem não teve a oportunidade de estar aqui na semana passada, eu recomendo veementemente que acesse aí as nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, para poder rever. Lá você tem a oportunidade de ver a palestra que a Neia fez para a gente, excepcional, tá? E hoje, então, a gente inicia com uma reflexão do André Luiz. Um ano se passou em trabalhos construtivos, ele fala. Isso, então, já depois da apresentação musical que ele presenciou. Com imensa alegria. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente alegria e confiança. Até ali, não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me atormentava o coração. Às vezes, pretendia pedir concessões nesse sentido, mas alguma coisa me impedia. Receber auxílio adequado, contava com o carinho e consideração de todos os companheiros, portanto, se houvesse proveito, já teria sido encaminhado a visitar meus familiares encarnados. Só restava então aguardar autorização para isso, e o ministro Clarencio continuava sendo o responsável pela minha permanência na colônia. Ele disse então ali atrás, que ele aprendera a ser útil. E o que então ele quis dizer com ser útil, O que é ser útil? Ser útil é fazer a diferença na vida das pessoas, doando-se em amor, em oração, em amparo, em cuidados. É trabalhar no bem e ajudar o próximo, levando consolo ou incentivando-o a erguer-se moral ou materialmente. Servir a uma casa nobre, empenhando-se no progresso de um local ou de uma coletividade. Estes são os reais alimentos da alma, dando sentido à existência e nos direcionando a Deus dentro de nós. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 6, Kardec já nos fala sobre essa questão de sermos úteis. Ele diz assim: todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure e as oportunidades aparecerão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno exercício de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Mesmo sem dinheiro, todos não dispõem do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso para dar uma parte? E aí ele continua, então, André, a fazer um relato, uma reflexão. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar o fato de que, se houvesse proveito, eu já teria sido levado ao antigo lar. Por diversas vezes tinha questionado o ministro do auxílio e, no entanto, ele se mantinha sempre silencioso sobre o assunto. Apenas na época do Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, ele tocara no assunto. Adivinhando as minhas saudades da esposa e dos filhos, disse não andar longe o dia em que me levaria ao ninho familiar. Então vamos refletir, quer dizer, todos os encarnados visitam o lar terreno para rever a sua família? Isso é regra? O desejo de retornar ao lar é natural para quem deixou entes queridos na terra. A saudade existe dos dois lados da vida. Mas a ideia de que os desencarnados sabem de tudo o que ocorre com os familiares encarnados nem sempre é correta. Aos mais elevados é possível o livre acesso. Geralmente tornam-se seus protetores. Porém,
Aqueles que ainda não se encontram em equilíbrio poderiam interferir no antigo lar, prejudicando os entes amados. Estes são então orientados a aguardar o momento adequado. E quando lhes é permitida a visita carinhosa, os parentes mais sensíveis podem até sentir a sua presença. Há um grande recurso de consolo ao coração que é a comunicação mediúnica. Mas há espíritos cuja condição de perturbação em que se encontram não lhes permite a frequência mental necessária para a aproximação. Também existem os rebeldes que agem por conta própria, correndo o risco de se tornarem seus obsessores. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem interrupções. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar os pensamentos deles. Não perdia de vista a pobre Elisa, ajudando-a de maneira indireta. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se a minha ansiedade de rever a família encarnada. A saudade doía fundo. Ele falou de Elisa, né? Ele falou que não perdia de vista a pobre Elisa, ajudando-a de maneira indireta. Quem foi Elisa? Elisa tinha sido uma empregada doméstica na casa dele. E ele teve lá uma relação sexual com ela, teve um envolvimento com Elisa, e em função disso ela acabou saindo do emprego e teve depois dificuldades na vida e acabou desencarnada numa situação bem complicada. E numa das visitas que ele saiu aí com o guia espiritual, ele visitou-a, encontrou-a, né? E numa maneira bem sofrida. Então, com arrependimento e reconhecendo sua parte de responsabilidade por aquela situação de Elisa, a partir dali, André tornou-se seu amigo e procurou auxiliá-la no anonimato. Isso demonstra a necessidade dos espíritos em se reconciliarem com a própria consciência devido a desafetos semeados em existências que geraram sofrimento e dor em corações que agora precisam ser resgatados através do amor. Porém, nem sempre é possível a reparação no plano espiritual, sendo necessária a reaproximação pelos caminhos da reencarnação. Em compensação, de tempos em tempos, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que pretendia me conscientizar de novos projetos. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei pela visita dela, ansioso de conhecer os planos que ela tinha. Ele falou em círculos mais altos, né? A que círculos mais altos André se refere? São as esferas mais elevadas do plano espiritual, né? Condizentes com o patamar evolutivo já alcançado. As zonas de trabalho maior, zonas de mais trabalho, maior beleza e felicidade, e que André já conhecera quando transportado mentalmente durante o sonho. No nosso lar, no capítulo 16, nesse estudo que nós já estamos fazendo, a mãe dele já tinha dito: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça como espectadora das belezas do paraíso, distante dos deveres a cumprir. Mas não pense que minhas palavras representam qualquer nota de tristeza da situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Então a mãe dele ponderou, disse para ele, mostrando uma expressão de bastante serenidade: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido ineficazes. Laerte está com o coração envenenado. Não pode persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André?
Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-se ao socorro justo? E André responde: não, eu trabalharia por auxiliá-lo. Mas a senhora, se quiser, poderá ajudá-lo daqui mesmo. Quer dizer, ele deu uma enquadrada na mãe, né? Em que condições se encontrava efetivamente o pai de André, Laerte? Como vimos no capítulo 16, há anos Laerte estava numa zona de trevas compactas, num umbral. Inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta, preso a teias da ilusão de duas mulheres, envolvimentos que ele tivera fora do lar, mentalmente vinculadas à vasta rede de entidades maléficas, e cujo padrão vibratório, decorrente do vício, da mentira a qual se habituara, não lhe permitia perceber agora a presença espiritual da esposa, nem a assistência cuidadosa de outros amigos que pretendiam conduzi-lo ao ministério da regeneração. E por que Laerte não poderia persistir na situação em que estava, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos? O pensamento é a força criadora que dá a direção da qualidade superior ou inferior da nossa frequência mental. Aqueles que utilizam as experiências da vida para progredirem moralmente, voltam para auxiliarem na elevação daqueles que evolutivamente deixaram para trás. São os servidores do Cristo que atuam como missionários na Terra, trabalhando em benefício dos outros. Porém, os que por livre vontade direcionaram suas escolhas aos caminhos escuros do mal, mergulham cada vez mais em abismos infelizes. Sucumbem às tentações ilusórias que alimentam suas paixões e vícios, dissipando-se assim gradativamente a personalidade que lhes é própria. No entanto, as redes do amor divino sempre recolhem as ovelhas desgarradas, proporcionando-lhes novas oportunidades de redenção. E quando não aproveitam as chances que lhes são concedidas, persistindo repetidamente no erro, necessitam ser exiladas a mundos inferiores para se corrigirem pela força de dificuldades maiores. André havia questionado a mãe se a mãe não poderia ajudar o pai sem a necessidade de reencarnar, não é? Deu uma enquadrada. Então ela explicou. Poderia. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria todo o conforto e bem-estar se não pudermos ter conosco os entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio abandonando os filhos na tempestade? Não posso ficar à distância, ela disse. Já que poderei contar contigo aqui, vou, com sua irmã Luísa, auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Então, ela faz referência a uma outra irmã dele, Luísa, que poderia ajudá-los no trabalho lá no plano espiritual. Então a mãe de André poderia continuar ajudando André no plano espiritual sem a necessidade de reencarnar? Ela fala assim, contudo, seria uma atuação menos ostensiva, praticamente imperceptível. Afinal, na condição espiritual, existem as barreiras da frequência vibratória. Por isso, Laerte não consegue identificar as presenças superiores da mãe de André e dos bons amigos que querem ajudá-la. Os espíritos em condições mais elevadas poderiam se fazer visíveis, mas compreendem a importância de se respeitar o livre-arbítrio, mesmo quando espíritos inferiores estão interferindo nesta sagrada liberdade. Então vocês vejam que eles têm que respeitar o livre-arbítrio, porque as escolhas de cada um é que vão determinar a evolução ou a estagnação, a permanência em frequências vibratórias mais negativas. Normalmente, os espíritos mais elevados limitam-se a sugerir bom ânimo e bons pensamentos aos encarnados sob sua guarda. Já a reencarnação é uma oportunidade de recomeço num novo cenário no plano material. Além disso, o esquecimento que ocorre quando reencarnamos e a presença da companheira na vestimenta física poderiam contribuir mais efetivamente com as mudanças necessárias para superar as tendências inferiores. E quem era Luísa?
Também no capítulo 16 do Nosso Lar, a mãe de André havia dito a ele: meu único auxílio direto repousa na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que desencarnou quando você ainda era uma criança. Luísa esperou por mim muitos anos aqui. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de continuar de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das tuas irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que ela voltou a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. André então pensou e argumentou: insisto, no entanto, com a senhora, não haverá meios de evitar essa circunstância? E ela responde: não seria possível. Estudei detidamente o assunto, meus superiores hierárquicos foram unânimes. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe. Zela por tuas outras irmãs que ainda se encontram nas sombras do umbral. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai Celestial nos confiar. Por que, então, ela não pode trazer o inferior para o superior, mas pode fazer o contrário? A resposta é que aos espíritos mais elevados não é possível fazer evoluir os que estão em condição inferior à sua, pois a evolução é decisão e mérito próprio de cada espírito. Cada um, né, é que decide o momento em que aceita, né, se seguir o caminho do bem. Porém, lhes é possível auxiliá-los na sugestão dos caminhos evolutivos a seguir, sempre respeitando suas escolhas. Mas, indagou André, né? A senhora se encontrará com ele em espírito? Ele fala, não. Ela responde, não, disse-me. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o sendo preparado para a reencarnação em breve, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Ele quer fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para submetê-lo a uma nova situação carnal. Quer dizer, Laerte já estava sendo preparado então para reencarnar, e ela, né, depois de um tempo, viria a reencarnar também para encontrar com ele e juntos, né, terem uma nova experiência como marido e mulher. Ao que André questionou, mas isso é possível? E a liberdade individual? Porque ele estava sendo preparado, né, à revelia da sua própria vontade, o Laerte, para reencarnar. Então, trata-se aqui da reencarnação compulsória, quer dizer, mais um ensinamento desta lição, né? A reencarnação compulsória é utilizada como recurso da misericórdia divina, visando a oportunidade de progresso ao espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não é capaz de compreender a necessidade dessa nova experiência para o seu próprio bem. Portanto, cabe às leis divinas regular os limites do livre-arbítrio, impondo, quando necessário, circunstâncias educativas perfeitamente justificáveis que reconduzam a caminhos que permitam ao espírito o redirecionamento para a harmonia e o amor. Submetendo-o a um recomeço, lança-se sobre todo o seu desequilíbrio um bálsamo de alívio que é o manto abençoado do esquecimento reencarnatório, possibilitando, inclusive, a reaproximação de inimigos. A mãe de André sorriu, algo triste, e esclareceu. Há reencarnações que são compulsórias, inevitáveis. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a ingerir o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade, o inevitável. Lembrando que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória.
Então é preciso quebrar as algemas que nós colocamos em nós mesmos. Na verdade, então, estaremos sempre à mercê do mal que há em nós. O mal será sempre uma escolha momentânea, enquanto que o bem para nós, espíritos imortais, graças à bondade infinita de Deus, é inevitável no nosso destino. Uma hora vai chegar. Estamos mergulhados num mar de fluidos mentais, dos mais perversos aos mais sublimes. A sintonia das nossas emanações mentais é que determinam as influências que nos alcançam. E mesmo diante das prisões psíquicas inferiores, os emissários do bem nos envolvem com suas sugestões e atuações iluminativas. A mãe de André então continuou. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fosse a proteção divina por intermédio dos nossos guias espirituais, talvez ele não teria a oportunidade de uma nova reencarnação. André então se surpreendeu. Será isso possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes na mão dos inimigos? A mãe concluiu. Devemos levar isso em consideração antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não se deixe levar pela maldade. Então, quando ele fala, não se tome empréstimos, não se deixe levar pela maldade, o que ela está querendo informar? Está querendo dizer que devemos estar atentos aos vínculos do mal a que nos expomos antes de cometermos os erros para que possamos evitá-los. Afinal, o que nos acorrenta ao mal são as nossas próprias atitudes contrárias às leis divinas. Débitos contraídos pela nossa falta de vigilância precisam ser saudados. Desafetos semeados por nosso orgulho e egoísmo exigem reparação. Enquanto houver desajuste a ser corrigido, o mal dele se alimenta. E essas mulheres que ainda perseguem meu pai no umbral, indagou André. O que será feito dessas infelizes? A mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Não se pode apagar o incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Então vejam, ele volta reencarnado, ela volta para se tornar mulher dele e vai ter como filhas as duas mulheres que estavam então obsediando, subjugando ele no plano espiritual. E o que significa ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias? Como a mãe de André acrescentou, é indispensável amar. O amor é um sentimento sublime, capaz de desfazer o mal e reunir criaturas rebeldes e endurecidas. Imagine o que aconteceria se a mãe de André acolhesse somente Laerte. Reencarnando, ele permaneceria vinculado a essas entidades que provavelmente continuariam a obsediá-lo e com maior intensidade para não perderem a influência sobre ele e poderiam desviá-lo das boas resoluções. Então, se ela não acolhesse as duas mulheres como filhas, elas continuariam obsediando o André, o Laerte, do plano espiritual, e isso iria atrapalhar o objetivo da reencarnação deles. Então, exatamente por que é necessário recebê-las como filhas? Ela mesma afirmou ter estudado detenidamente o assunto, tendo os seus superiores hierárquicos concordado com essa decisão. Portanto, não foi uma decisão unilateral dela. Todo o planejamento reencarnatório é feito conforme as circunstâncias que se apresentam, levando em conta as alternativas, o histórico e as possibilidades de rota de cada espírito envolvido, e sempre sobre um ponto de vista superior, tanto moral como intelectual, para que hajam reais oportunidades de regeneração. É na família terrena que os laços afetivos têm maior chances de florescer e se estreitarem, não só pela proximidade física, mas também pelo entrelaçamento de sentimentos e atitudes cotidianas de cuidado e carinho necessários nessa relação. Então, é a família realmente que nos traz a oportunidade de resgatar nossos karmas e assim conseguirmos atingir frequências e planos maiores.
E por quê? Né? Os que descreem, ela continua concluindo, os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai hoje não acredita nisso, e essas pobres mulheres suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu amparo materno, realizando minha nova experiência terrena. Os que desacreditam da grandeza divina fecham os olhos espirituais a qualquer sentido superior que os poderia conduzir à harmonia, à paz e à felicidade, ao amparo amoroso, ao esclarecimento libertador. Os que se entregam aos seus impulsos inferiores, agindo no mal e nele persistindo, caminham no sentido contrário a todo esse manancial de amor e luz, envolvendo-se cada vez mais em trevas densas de ilusão. A reencarnação é a oportunidade de aprendizado ao espírito que nela encontra as experiências e as relações necessárias ao seu aperfeiçoamento. Recomeçando, quantas vezes for preciso na vestimenta física, o espírito atrai para si o remédio amargo de todas as suas feridas abertas nos erros do passado e as provas que irão fortalecer e reajustar suas conquistas. Encontrará as afinidades que lhe sustentam o ânimo e o amparem nas dificuldades e também os adversários e inimigos que devem ser revertidos em afetos ao coração através do difícil exercício do perdão, da tolerância, da compreensão e do amor. Com os olhos brilhantes e úmidos, finalizou, e mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar cercada de outros afetos sagrados para uma grande festividade de alegria, amor e união. André então conclui, dizendo que, identificando o espírito de renúncia, ajoelhei e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era mais do que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter obsessores cruéis em filhos do coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então vejam, os espíritos alcançam uma condição mais elevada por méritos próprios, tendo o direito a usufruírem de planos mais felizes e harmoniosos, cercados de beleza, fraternidade e tarefas edificantes. O que os faz regressar aos planos encarnatórios mais densos, em missão voluntária, é o amor aos familiares e amigos que ainda se encontram nos caminhos inferiores. E também a gratidão pelo mundo que lhes possibilitou a ascensão espiritual e que agora desejam auxiliar. E isso lhes exige o sacrifício da própria condição alcançada, submetendo-se a possíveis sofrimentos e provas que não necessitam experimentar e a riscos que comprometam de alguma forma as aquisições íntimas já conquistadas. Então, qual é o sacrifício de mulher, o nome do capítulo? É exatamente essa reencarnação que ela se propõe a ter, né, a mãe de André, para resgatar o marido, as filhas e as mulheres que estavam ali envolvidas todas sem a necessidade, né, sem ela ter a necessidade de fazer isso, porque ela já estava em planos mais elevados. Quer dizer, ela vai ter uma reencarnação, uma missão, né, de sacrifício em benefício de outros a quem ela ama. Ok? Então é isso. Obrigado pela atenção. Vamos para a segunda parte. E na semana que vem, a continuação dessa história, é o Reinaldo que vai estar aqui. É o capítulo 47, A Volta de Laura. Boa noite a todos. Falando um pouquinho rapidamente do que o Apolo nos trouxe aqui, ele trouxe muitas coisas interessantes para a gente falar, né? Do fato de ser útil, né? E uma coisa muito importante é o que ele falou do espírito, né? Que tem o direito de visitar a família, nem todos têm condição de visitar, né? Como ele comentou aqui. A gente vê na mesa muitos espíritos que chegam nessa condição perturbada, com sentimento de vingança. E uma coisa que pode nos... não só assim, né? Para a gente entender também, né? Por que às vezes a gente não recebe uma comunicação de um familiar, ou porque ele não está em condição, ou porque a gente também não precisa, né? O fato da gente receber ou não a comunicação, às vezes para a pessoa não vai mudar muita coisa, né? Ele tem a confiança que ele está bem, que ele está num outro plano. Então, às vezes, não precisa dessa comunicação ou o espírito não está em condição. Mas uma coisa importante dessa lição também é a nossa consciência. O que a gente pensa
quando a gente sair daqui, o importante é isso, a gente ter a consciência tranquila, porque senão a gente vai ficar preso nisso. Mas tem muito espírito ainda com sentimento de vingança, querendo se vingar. Então, assim, ele fica preso nisso, né? E o Apolo falou aqui, o nosso pensamento é tudo, a nossa vibração, nossa sintonia, de acordo com essa sintonia que a gente vai para aquele plano que está, né, correspondente, vamos dizer assim. E a gente vê, né, o sacrifício que a mãe do André Luiz estava fazendo, né? O pai estava numa situação difícil, por quê? Por casos extraconjugais que ele teve, né? Que as duas moças estavam perseguindo ele. Quer dizer, ela pôs tudo isso de lado, a preocupação qual que era? Ajudar ele, ajudar as moças, a outra filha dela que estava bem estava ajudando as outras duas que não estavam. Enfim, você vê que ela estava arrumando a casa lá da família, né? Mas olha a situação dela, ela pôs tudo de lado, né? Mas para ajudar quem? O marido e as duas que ele teve caso extraconjugal com ela, né? É o espírito elevado, é isso aí, né? Ele põe essas diferenças tudo de lado e a preocupação é o quê? Amor e ajudar. É isso daí que eles têm de preocupação. Então é uma lição muito legal essa aí do sacrifício de mulher nesse capítulo. Ele falou também um negócio interessante da reencarnação compulsória, né? Você vê, às vezes o espírito não tem condição de planejar uma encarnação, então os espíritos lá que dão suporte vai fazer isso aí por eles, né? E nós vamos ver um pouco mais isso no capítulo que vem também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da reencarnação. Então, que todos vamos em paz, com Jesus no coração e que Ele nos abençoe a todos. Obrigado aí pela presença.